Que isso, cara? Ai, homens são ridículos. Homem não, filho. É um Amber aí. A questão é, ela tava grávida. Filmes Não, estranhos para e o áudio? mostrar para vocês. E eu já trouxe aqui grandes obras cinematográficas muito duvidosas. Só que eu queria quebrar o meu próprio limite, queria quebrar o meu próprio recorde. Eu pensei comigo mesmo, qual será o filme mais estranho e duvidoso que eu tá de consigo fone? achar? Tô aí, falei. Caraca, cara, nem pra tu avisar, cabra. Ué, Mas que porra é essa? Depois daquele Vaca filme preta. alemão lá, ou do filme do Brad Pitt tentando comer desenho, eu pensei que poderia ser impossível. valeu, mano. Brigadão, mas como cara. a Bela e Belinha já dizia, Ele o falou que esse canal é impossível bom. é só questão de opinião. falando desse canal Então eu pesquisei Acho que os tá falando lados desse vídeo mais sombrios da internet, Isso aqui? em sites muito, também. muito duvidosos. conhecendo agora, e primeiro eu vídeo que eu tô vendo. consegui encontrar. Não, e não primeiro. é qualquer filme, senhoras e senhores. Não é eu o consegui. primeiro vídeo que eu vi. Não tem o Brad Pitt? Tem, eu esqueci. Ele falou no início do filme do Brad Pitt. Aí o primeiro vídeo que eu vi foi esse. E de outro garoto aí. Encontrar um filme de 1900 e pouco sobre um prisioneiro furry que conversa com a própria Benga. Eu não acredito Que no isso, eu ouvi. cara? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade. Desculpa, agora. Sim, algum francês filho da puta conseguiu fazer isso aqui. E Pô. acredite em mim se você quiser, a proposta desse filme não é a coisa mais nojenta. A coisa mais nojenta, na verdade, são todos os atores e atrizes que estão nesse filme, que usam máscaras que ou foram encomendadas diretamente do inferno ou da Shopee. Pois é, esse filme conta a história desse homem meio cachorro, meio humano, meio cachorro, que tá preso há 2 anos por um crime que ele nem sabe o que é. Bom, ele não sabe, mas eu sei muito bem. Esse cachorro aí que se chama Marques foi acusado anonimamente de cagar em uma cruz. Alguém mandou uma caixa com uma cruz cheia de bosta e uma Que carta isso, falou, cara? pô, foi o Marques, hein? Assinado anonimamente. Il y en a pour 30 ans là-dedans. 30 anos de prisão. Ce n'est pas la mienne. Il s'agit d'une erreur judiciaire. Pièce à conviction numéro 2. Monsieur le chef de la police, le délit 6 juin a été commis sous mes yeux par un certain Marquis, signé un ami. Poderia qui ser vous qualquer veut. marca, assim. Vous vous contentez. E o Olha a cachorro máquina. ainda é calvo. Olha essa máscara. Olha o queixo do cara. 2 sacos. O cara tem. Anonyme. E sim, a primeira cena desse filme consegue Meu ser Deus. muito pior Eu gostei do das que máscaras. tudo isso que eu falei até agora. Na primeira cena, o Marx está lá dentro da cela até consegue fazendo um puxar. artesanato, uma cabaninha, que vocês já vão entender para que vai servir. Mas enquanto ele tá lá fazendo o seu artesanato, chega outro personagem muito importante pra trama, que é essa merda horrorosa e essa bosta, eu não sei nem que Um porra de rato. bicho que é esse, essa merda, esse demônio. Que isso, rapaz? Calma, calma, meu filho. Que E isso? se chama Amber, porque o filme é francês. Todos os nomes são Amber. assim, Marquis, sabe? E esse tal de Amber é o vigia Amber. da cadeia. E ele que vem vigiar os presos, obviamente, né? Vem trazer a refeição deles e ele vem trazer a refeição do Marques. E claro, é uma cadeia, então a refeição do Marques é água suja e pão seco. Ele vai inchar, né? Pierre, pipi de chat. Le petit déjeuner ordinaire de la maison. É o de sempre. Parfaitement ce qu'il faut faire. E eu juro pra vocês Hã? que esse dia Vous savez parfaitement ce O que será que ele tem que fazer? Tipo assim, ele tem que ser um bom detento, tá ligado? O que será bom detento? qu'il faut faire. E eu juro pra vocês que esse diálogo acontece. Eu É o mínimo juro, estranho. eu juro por tudo que o seguinte diálogo acontece. O Marques reclama da comida que é uma merda e o Amber fala, cara, eu posso trazer lagosta pra você comer. Posso trazer lagosta, mas tem que comer o meu cu. Oi? Você tem que comer o meu rabo. E aí eu trago lagosta pra você. Esse diálogo é real. Acontece. Pourquoi vous obstinez-vous à refuser mes langoustes? Ah, tu m'en fous. Eu acho que o tempo dele vai ficar calvo. Acho.
A carinha dele, mano. Aqui, tá olhando. A cara. Ai, cachorro. Tu me répugne, Ambert. Caraca, Você mano. me dá nojo. Nem chantagem. nem- Mano, tem verdade de produzir esse filme. Mano, farinha ia dar boa, tá? A dar boa. Tu n'as pas réussi à obtenir. Vamos ver como vamos perder o diálogo. Cadê? Ó. Tu me répugne, Ambert. Você me Tu dá n'as nojo. pas nem réussi à chantagem, obtenir par nem le chantage, tu chantagem, n'auras pas par les sentiments. E o Marques vira pra ele e fala, meu irmão, eu prefiro passar fome. Prefiro morrer de fome desnutrido aqui do que ter que me submeter a um negócio desse. Aí o Ambert fica puto, pega toda a comida e deixa o Marques passando fome lá. Eu tô muito acostumado a falar essa frase aqui, mas calma que piora. Como eu falei, o Marques Calma que está há piora. muito tempo nessa prisão. E em algum momento da vida dele, ele chega à conclusão que a sua única Que companhia isso, cara? é a sua própria giromba, que deve ter mais de 1 metro de comprimento. Olha o tamanho dessa porra, parece a Lucille do The Walking Dead. E acontece que essa giromba isso, tem cara? um rosto, fala e ainda por cima tem uma personalidade, e ela se chama Tem cabelo. Colin. E eu sinceramente acho que o melhor jeito pra explicar a Porra de dinâmica filme é dessa esse, cara? relação é Death Note. Imagine se em Death Note o Light não tivesse um embate mental contra o L, Maneiro. mas ele tivesse um embate Ah, eu mental achei ele tão contra bonitinho, eu não o queria que ele próprio tivesse Paul. morrido. É literalmente isso. Figurinha O do- Marcus Do Pato Donald. Aquele episódio do Pato Donald que tipo fica o negócio fica puxando ele. Já viu esse episódio? representando Caraca. a mente e a consciência, e o Ele Colin bota a caixinha, representando o desejo animalesco do homem por buceta. Ou, pra deixar mais simples, cabeça de cima versus cabeça de baixo. Parece um título de vídeo do Enaldinho. Bom, e tem mais alguns outros personagens que são muito importantes para esse filme, como por exemplo, na cela ao Esse é um lado lobo. da cela do Marques, tem 2 prisioneiros. Um deles é um porco que foi preso por canibalismo. Ele vendia restos mortais da sua própria espécie. E o Que seu isso, companheiro de cela é um preso político, Ah, que um cachorro. também é uma espécie de cachorro ou sei lá o que é isso. Porque além disso Era um aqui ser um lobo. filme furry, isso aqui é um filme furry de Revolução Francesa. Isso acontece um pouco antes desse evento acontecer na história, e esses 2 personagens estão planejando um prison break, uma fuga da cadeia, e sinceramente o plano dos caras até que é bom. Nessa cadeia existe um sistema. Toda vez que Que bicho você é se esse? confessa para Ele é o padre da prisão, macaco. ele te dá uma cruz e um terço. Então, depois de várias confissões, eles têm muitas cruzes e terços nas paredes. Então eles pegam tudo isso e montam uma escada para descer a janela. Só tem uma coisa que atrapalha esse plano, que são aquelas grades que tem ali na janela da cela. Só que eles também burlaram isso. Como eu falei, nessa cadeia aí, Faz sentido. Os porcos literalmente comem tudo sem exceção. Isso. É, porcos comem tudo, não deixa nada, sobra nada. O porco come tudo, velho. toda vez que você come o rabo do vigia, você ganha lagosta. Então, depois que você come o rabo do vigia, você ganha lagosta. Então, depois deles comerem muitas lagostas, eles pegam os ossos e ficam raspando a grade até ela sair. E toda vez que um deles vai serrar a grade, ele pede para o outro da cela rezar bem alto, que é para os guardas ali não ouvirem nada. Esses dois aí ficaram muitos e muitos anos nesse processo e finalmente chegou o dia da fuga. Lembrando, comendo muita lagosta. Mas pra essa Esses fuga aí não ficaram na funcionar, seca, né? falta uma coisa, o Marques. Novamente o porco pede para se confessar para o padre, e toda vez que ele se confessa, ele tem que ficar sozinho ali na cela. Então, o seu companheiro de cela, o cachorro, ele é transportado para a cela mais próxima, que é a do Marques. Bom, quando eles forem dar a fuga naquela noite, eles têm que garantir que ninguém vai perceber, principalmente o Ambert, o vigia da prisão. E sem sacanagem, o cachorro revolucionário chega pro Marques e ele pede para ele comer o rabo do Ambert enquanto eles fogem da cadeia, para ele não perceber nada. E eu não tô exagerando, eu não tô fazendo exagero cômico, eu estou falando
Realmente é esse o diálogo. Ele chega pro Marques e ele fala pra ele comer o rabo do Humbert em nome da Liberté. Porque se o Humbert estiver dando o cu, ele não vai perceber que tem dois caras pulando a janela de noite. Aí o porco acaba de se confessar lá e o cachorro revolucionário tem que voltar pra cela deles. E aí Ai, antes que dele sair ele esquisito. fala: Marques, eu conto com você, meu amigo, em nome da Liberté. E o Marques fala: meu amigo, não é comigo, é com ele aqui. E aí ele aponta pro Colin, que tem consciência própria. Ele que tem que decidir se ele vai fazer aquilo ou não. Aí o Colin, como eu falei, já inicia aqueles jogos mentais, pique Ellie e Kira de Death Note. O Marques e fala: meu amigo, A a gente perlinha, pode fazer velho. um acordo aqui. Caraca, mano. Você quebra um galho pra mim e eu quebro esse galho pra você. Aí o Marques olha pra ele e fala: o que você quer, meu filho? Fala pra mim o que você quer. E o Colin olha pra uma rachadura na parede. Uma rachadura na parede e fala: meu irmão, sempre quis comer aquela parede ali, velho. Se tu fizer essa boa pra mim, a gente vai nessa. É, e não... Qual é? Boa noite, mago. Um café. E aí, mano, tudo bem? Ó, lembrando. Se você não estiver entendendo nada, eu também não tô entendendo. Não é... não adianta eu falar que não é. Ai, meu brincadeira, que vocês já entenderam o nível da coisa aqui. Que que isso? ele É a realmente parede? lasca a mandioca na parede. E na hora que ele tá lá torando a parede, aparece o padre da prisão e fala: puta que pariu, hein, meu amigo. É isso aí que a solidão faz com o homem. Mas não seja por isso, não seja por isso, agora você não vai mais passar necessidade. Então ele aponta pra uma mulher que tava na porta, que é uma mulher meio vaca, meio mulher, e literalmente falando. E ele fala: meu irmão, não passe mais necessidade, não passe mais nada, tá aqui pra você. Faça o que você quiser com ela, você tem a bênção da igreja. E essa mulher vaca também é um personagem muito importante. O nome dela, se eu não me engano, é Justine. Qual é o sentido de aparecer uma vaca Na do nada? primeira cena que ela Cadê o aparece, Humberto? ela Ah. está se confessando para esse padre, ela está relatando que ela foi violada pelo rei e que estava grávida dele. Nem a parede O problema escapou, é que mano. essa cena é um nojo completo, porque além do padre gostar muito de ouvir isso, tanto que ele fica pedindo mais detalhes, pra ela ser mais específica, contar a história mais detalhadamente, porque ele estava gostando de ouvir. Abusait de moi de toutes les façons possibles. Pas si vite, mon enfant. Comment a-t-il commencé? Par ici ou par là? Par derrière. Non, j'ai besoin de détails, mon enfant. Est-ce que vous aviez gardé votre petit linge intime? O Humbert, o vigia da prisão, estava ouvindo na porta enquanto ele lustrava a gaita. O que é isso, cara? Ai, homens são ridículos. Homem não, filho. É o Humbert aí. A questão é, ela estava grávida Que do isso, rei cara? e eles precisavam encobrir isso. Precisavam dar um jeito de que ninguém soubesse ou que ninguém acreditasse Olha o nome nela. da lenda. Então eles jogam ela na cela do Marques para tentar fazer com que ele viole ela. Só que Que o isso? Marques é um cavalheiro, ele jamais faria tal coisa, tanto que ele nem tenta. A única coisa que ele faz para ela é ler os seus textos, porque como eu falei, o Marques, ele é um escritor, ele é um poeta. Inclusive todos esses contos do Marques que ele lê para as pessoas ao longo do filme são contados em forma de stop motion, e por mais asquerosos que sejam os contos, até que é visualmente Que bonito. merda é essa? Não só eu gostei, como a Justine também, porque em poucos minutos ela se apaixona pela mente brilhante do Marques. E Nome quando brabo. finalmente a rolar alguma coisa mais ali, que eles estão ficando mais íntimos, aparece o Humbert e flagra aquela cena e ciúme. fica completamente revoltado. Faz uma homenagem. Un jour, tu regretteras tout ce que tu ne m'as pas fait. Ele entra puto na cela falando: como assim, cara? Como assim você vai descer a lenha nela e não em mim? Aí ele tira ela de lá puto e joga ela nas catacumbas da prisão. E essa Que isso? cena é uma das cenas que... Sabe quando a cena te traumatiza e você lembra dela constantemente pelos próximos dias? Tanto que eu não posso mostrar quase nada dessa cena. Mas o Humbert, ele viola a Justine. Só que antes disso, ele puxa as tetas da vaca, sabe?
e começa a encher um balde de sangue. É a coisa mais asquerosa que eu já vi na minha vida e me deixou mal por muitos dias consecutivos. Melhor nem ver, filho. Bom, mais tarde naquela noite, o Marques ele escuta a batida que o cachorro revolucionário dá na parede, que é o sinal para ele ajudar a revolução a acontecer. E ele já tinha se decidido que ele ia realmente ajudar, então ele chama o Amber e fala: Amber, eu tô com fome de lagosta hoje. J'ai comme une envie de langouste. Ah, bouge pas, mon bouillon. Je vais t'en chercher une grosse. Então o Amber traz lá as lagostas pro Marques comer, mas antes dele comer a lagosta, ele tem que comer o Amber. Aí o Amber se posiciona ali, Ai, aquele meu Deus. bicho nojento Ah, e mano. asqueroso, e o Colin simplesmente fala: A cara do. Caraca, mano. É sério isso? Tipo, não conte comigo, não consigo Ué? fazer isso, você me desculpa, eu sei que eu prometi, eu sei que a gente tinha um acordo, mas não dá. Aí o Marques olha pro Colin e fala: então que porra que eu faço aqui? Fala pra mim. Aí o Colin, com todo o seu QI, pega e fala: tá vendo a lagosta aí na sua frente? Xuxa na maionese e bota lá dentro, ele nem vai saber a diferença. E é exatamente isso que o Marques faz, enfia a lagosta lá. Caraca, lá, mas que lá. isso, mano. E a pior parte Lá. é que isso tudo foi pra absolutamente nada, porque Ué? o plano dá todo errado. Pois é, acontece que o porco ele tinha comido lagosta demais, então ele fica entalado na janela e para completar a escada quebra e os dois começam a gritar pedindo ajuda dos guardas. é só subir, Então mano. o Amber sai correndo com uma Ué? lagosta enfiada lá pra poder ajudar os dois idiotas que estavam pendurados ali. Bom, e como o Marques não é nenhum idiota nem nada, ele vê Lunático que o Amber literal. deixou a porta aberta e tenta fugir, só que ele é capturado e mandado pra masmorra. Inclusive até a peça dele tem uma coleira ali de preso. E como eu falei antes, jogar a Justine nessa cela foi ideia do padre, para ele poder limpar o nome do rei, para ele poder ocultar o crime que ele cometeu. Então esse mesmo padre, que é meio camelo, ou sei lá que bicho é esse, vai até a cela da Justine para ele ter certeza de que tudo correu conforme o plano. E o problema é que o Marques não é nenhum tarado, não é nenhum criminoso. Então ela fala que nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que ela se apaixonou pelo Marques devido à sua inteligência e aos seus textos. Tu entendeu que ele esse leu. negócio? E ela deixa bem claro que esses textos são bem profanos, bem sujos e bem depravados. Só que o problema é que isso é justamente do que esse padre gosta. Ele então pede pro Amber ir até a cela do Marques e pegar todos os seus textos para ele. E o texto e as histórias são de um nível tão bom que o padre leva uma única folha para ele poder recitar durante a suruba do reino. Ele começa a ler lá em voz alta, padre, mano. começa a recitar os textos do Marques, só que tem um problema. Nesta suruba do reino tinha um repórter que estava ali ouvindo e ele fica completamente encantado com aquelas palavras. Ele pergunta se foi o padre que escreveu elas e o padre mente, fala que ele é o autor daquilo. Então esse peixe aí, ele faz uma proposta pro padre. Ele fala que ele quer publicar os textos dele porque ele gostou do jeito que ele conta as histórias, de quão brutal elas são, e ele vai dar um adiantamento em muito dinheiro pra ele. Só que enquanto isso tá acontecendo, a gente tem que voltar pra cela da Justine. Agora ela manda no Amber. O Amber tá fazendo tudo o que ela pede. E o motivo pra isso é simples. Lembra o que eles queriam fazer com o Marques? Que eles queriam que o Marques achasse que ele era o pai da criança, porque ele teria abusado da Justine. Só que quem fez isso com ela foi o Amber. Então o Amber acha que ele é o pai da criança. E a Justine vê isso como uma oportunidade dela ter uma vida um pouco melhor e ela começa a escravizar o Amber, pedindo cada vez mais e mais coisas e ele atendendo tudo porque ele acha que ele é o pai da criança. E uma das coisas que ela pede é pro Amber ir até lá e roubar
todos os textos do Marques que estavam com o padre. E ele ficou meio relutante em fazer isso, só que a Justine parou de comer. Ela falou, meu Deus, eu não consigo comer, eu só vou voltar a comer quando eu tiver os textos do Marques para me inspirar. E o Humbert, como estava preocupado com o filho dele, decidiu roubar os textos. E isso ao mesmo tempo que o padre estava conversando com o peixe lá. Então o padre volta para a prisão para buscar o resto dos textos e publicar. Só que o Humbert dá a pior desculpa de todas. Alors, ces manuscrits, où sont-ils? Je vous avais demandé tous ces papiers, et vous ne m'avez rapporté que sa chemise. Je n'arrive pas à les retrouver. J'ai dû les mettre au cabinet. Oh, misérable analphabète! E pior que funciona, o padre acredita nele. Então o padre tá lá altamente lascado. Ele acha que o Humbert limpou o rabo com todas as escritas do Marques, então ele tem que dar uma desculpa pro repórter para ganhar mais tempo. Então ele chega lá pro peixe e fala, oh, ma chérie, mon amour, eu estou sem inspiração, estou num bloqueio criativo aqui, nada está me vindo aqui, não consigo escrever nada. Aí o peixe chega bem pertinho dele e fala, meu amigo, só tem uma única coisa que inspira, que sempre inspirou vai lá, todo velho. e qualquer homem. Uma boa bucetinha. E o padre, concordando com isso, ele pega o Marques e joga dentro da cela. Fala aí, mano, beleza, mano? Boa noite. A gente tá bem, e você, como é que tá? Tá gostando do filme? Não, se eu soubesse que era assim, eu não teria dado ideia. Ah, Da mano. Justine pra ver se ele se inspira mais pra continuar escrevendo. Mas vamos resumir o final do filme porque é chato pra caralho, é cheio de trama política, cheio de plot twist e ninguém tem saco pra isso. Bom, enquanto Caraca, eu já essas assisti esse cenas e episódio. essas histórias da prisão aconteciam, elas iam intercalando com outra personagem. Essa aí que é uma revolucionária disfarçada. Ela tá se relacionando com o governador ou coisa do tipo, fingindo qual a cara que é a desse cara, mano? dominatrix dele. E pra quem não sabe o que é isso, basicamente ela enche o cara de porrada e ele adora. E de pouco em pouco, durante o filme, ela vai ficando mais próxima daquela prisão, porque o objetivo dela é soltar o cachorro revolucionário, porque ela é apaixonada por ele. Ou seja, ela tem que mamar o governador para soltar o homem que ela ama tanto. E juntos os dois iriam iniciar a Revolução Francesa. Bom, o filme vai passando e chega uma hora que essa personagem sugere ao governador deles irem Nossa, até as masmorras ela gira. fazerem umas brincadeirinhas lá. E ele, tarado do jeito que é, aceita. Então, quando ela amarra ele lá no calabouço, ela aproveita para pegar as chaves dele e libertar todo mundo. Só que a fuga é um completo desastre. Eles mal saem do lugar e o governador morre, o cachorro revolucionário morre, o porco canibal morre e só sobra o Marques e a personagem que estava libertando eles. E o final do filme é mais estranho do que tudo, porque sai de lá o Marques e a mulher e o Marques desce a lenha nela sem motivo nenhum. Pra piorar, depois de sentar na benga do Marques, ela fica triste porque o cachorro revolucionário morreu, mesmo depois dela dar, literalmente depois que ele morre. Ela fica com depressão e se enforca. O Marques Se encontra matou. o corpo dela lá enforcado e ele começa um diálogo com o Colin, a benga dele. E aí acontece um momento meio Oi, pé de sombrio galinha, no tudo filme. bem? Voltei sim, meu amor. Finalmente, demorou, mas chegou. É. Que o Colin pede pra dar um último beijo nela porque ele estava apaixonado. Então o Marques passa a giromba dele na boca do cadáver. E ela revive. Quê? Ela fala que o Colin é um anjo. E no final do filme, no final do filme é Tá, isso aqui né? mesmo que eu vou falar agora. O Marques se separa do Colin. O cara se Aham. separa da própria benga. A benga vira uma entidade só, uma pessoa própria. E foge junto com a dominatrix, deixando assim o Marques sozinho com seus pensamentos. E acaba o filme. Também acontece a Revolução Francesa, mas a gente não vê nada disso. Essa foi a pior Caraca, merda que eu assisti mano. na minha vida. Olha o que eu faço por Que vocês isso, e ninguém cara? me agradece. Ninguém vira membro, Como é ninguém me doa dinheiro. Que absurdo. Como é que, isso. cara, como é que esse maluco achou esse filme, velho? Ninguém se sacrificou tanto pelo seu Pesquisando, né, entretenimento quanto. Ah, pô, não.
Eu podia pesquisar 1000 anos aqui quando eu achar esse filme aqui. Tá, o que ele pesquisou pra achar esse filme? Não sei. Ah, mano. Que isso, cara. No final de tudo, o cara se separou da própria benga dele. Ah, eu assisti, foi esse vídeo aqui. O quê? Acho que eu conheço. Que eu conheço o canal dele. Esse canal? Uhum, eu assisti esse vídeo aí. Ah, eu quero assistir esse daqui, ó. Calma aí, esse aqui não. Eu quero assistir Não esse assisti, aqui. não. Esse aqui. Calma aí. Não, esse aqui.